Olá, sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Prezia. A gente vai bater um papo sobre um artigo muito interessante que saiu no jornal Financial Times. O Financial Times entrevistou o ministro da imigração canadense, o Sean Fraser, e ele revelou o que a imigração quer de você, quais são os critérios, quais são as mudanças que estão a vir por aí. Muito interessante o artigo, a gente vai colocar o link na descrição. Então vamos conversar sobre esse artigo? Vamos, Guilherme. Porque eu acho que quem está no Brasil precisa saber sobre isso. Algumas mudanças chegando, né? Isso aqui é interessante. Por anos, o que valeu na imigração é: sou jovem, tenho pós-graduação, falo inglês, falo francês, tenho um monte de pontos e eu passo na frente, sabe de quem? Daquele profissional que às vezes as empresas aqui no Canadá querem, mas esse profissional não tem a mesma pontuação que eu, mas eu passo na frente porque eu tenho mais pontos. Isso sempre foi uma observação, até uma reclamação nossa, até de quando a gente estava tentando imigrar. Porque eu cheguei aqui no Canadá, vim estudar inglês, estava numa área boa, né, área de TI, era programador, já tinha uma experiência, né, muitos anos de experiência com programador. Eu estava aqui, eu não me qualificava para a imigração, mesmo que eu tinha um nível de inglês alto, já estava morando aqui, já estava trabalhando aqui, e eu não me qualificava para a imigração federal na época. Então imagina só, aquele perfil meu naquela época em British Columbia, em Vancouver, numa área alta, nível de inglês, já morando, adaptado já no Canadá, já tinha vindo para o Canadá antes. Uma pessoa que estava no Brasil com 40... Eu tinha o quê? 25, 24 anos. Uma pessoa que estava no Brasil com 45 anos, às vezes até mais, com nível de inglês alto, uma pós, um MBA, tinha mais chance de imigrar do que eu. É claro numa área que... E às vezes numa área que nem estava em nem demanda. Nem precisando, né? Exatamente. É a verdade que com o passar dos anos, a gente migrou já muitos anos atrás, com o passar dos anos eles começaram a dar preferência para quem estava aqui no Canadá, para quem tinha experiência de trabalho aqui no Canadá. Isso daí foi melhorando, mas ainda ficou essa pedra no sapato de falar assim, poxa, só porque ele tem pontos, mas a profissão dele, que nem você falou, nem tá em alta, ele passa na minha frente e o Canadá me quer. Eu sou um profissional da área de tecnologia, eu sou um profissional da área de saúde, eu sou um trabalhador técnico. O Canadá quer a minha profissão aqui, mas você passa na frente porque você tem mais pontos. Exatamente. E o interessante desse artigo do Financial Post é que ele dá para chamar até assim de um momento histórico da imigração canadense, né? Que a imigração realmente falou assim, ó, vamos acabar com isso daí. Sim. Vamos colocar um ponto final nessa história de que se você tem pontuação alta, você imigra, independente se o Canadá está precisando você do ponto de vista de mercado de trabalho. Então é interessante que o Sean Fraser, ele falou assim que a imigração, o que ele quer para um plano que está começando a ser implementado agora é rebalancear a imigração canadense. E é disso que a gente estava conversando no começo desse vídeo. É fazer um rebalanceio. Nesse aspecto faz total sentido. Porque a gente já fala isso há muito tempo. Porque você imagina só, você tem... E outra, a gente recebe comentários de pessoas falando assim, pô, irmãos, vocês estão falando que tá precisando de pessoal nessa vaga, mas eu não me qualifico no Express Entry, eu não tenho ponto suficiente. Então é comum, e o que adianta o governo falar assim, não, a gente está precisando do pessoal da área de TI, a gente está precisando de trabalhadores técnicos, só que essas pessoas hoje em dia, elas não conseguem emigrar através de é muito federal, difícil, né? Porque você pega um profissional de TI, dificilmente ele fez uma pós, um MBA, né? Aquela pessoa que mais jovem, que já está programando, que nem eu era na época, e você tem profissões como que não está em demanda. Você pega o pessoal da área de direito, por exemplo. Não está em demanda no Canadá. Não é uma coisa assim, a gente está precisando de mais advogados aqui. Não, a gente não viu nada nos últimos anos em relação a isso. E a lei é diferente aqui também, né? Exatamente, a lei é diferente. Exercer a profissão aqui. Advogados de outros países não conseguiriam exercer aqui, passariam assim por menos 2 anos tendo que fazer essa validação, tudo. E assim, essas pessoas elas passavam na frente de profissionais em demanda. Então assim, é um rebalanceamento sim da imigração necessário. O Sean Fraser ele falou assim, a gente quer achar uma forma de ajudar hospitais, construtoras, você vê a parte de construção civil aqui, sempre está precisando de profissionais, né? E entre outros mercados que estão precisando de profissionais, a gente quer ajudar esses mercados a suprir a demanda por profissionais e a gente vai fazer essa mudança na imigração exatamente para corrigir isso. A falta de profissionais em determinadas áreas. Então você que está chegando agora,
Quais profissionais estão faltando no Canadá? Vamos assim, rapidamente, só para fazer um resumo para as pessoas, né? Sim. Assim, quais são os 5 principais, 10 principais categorias? A gente tem a parte de TI, mas TI, assim, você não apenas limitado ao pessoal, né, programação, tudo, mas tudo que gira em torno de TI. Né, da área de TI. Até como exemplo, assim, em termos de, se você quiser pesquisar mais, dê uma olhada. No vídeo anterior a gente comentou sobre a província de British Columbia. E a província de British Columbia tem tem um programa uma categoria de imigração para pessoal da área de TI. Só que assim, são mais de 30 profissões. Que é tudo que está em volta dessa área, sabe? Dessa indústria tecnológica. Aquela é até uma lista interessante para você ver, na verdade, o que está precisando, né? Em demanda em relação a isso. Então você tem o pessoal da área de TI e áreas relacionadas. Você tem o pessoal da área de saúde, a pessoa enfermagem, também... Cuidador, áreas relacionadas a ela. Você tem o pessoal da áreas técnicas, tudo que envolve essa questão de construção, pessoal da carpintaria, eletricista, encanador, tudo também relacionado a essa questão. Então, assim, você tem a pessoa da parte de transporte, né? A pessoa, motorista de caminhão. Então, assim, você tem diversas áreas em demanda que, assim, uma boa parte delas não estariam sendo chamadas com a imigração que a gente tem atualmente. Indústria agrícola, indústria alimentícia. Todas essas. Daí falta trabalhadores nessas indústrias. Né? Porque são trabalhos pesados, né? E o principal problema é que essas pessoas hoje em dia têm uma dificuldade tremenda, porque um dos únicos, em termos federal, o caminho é o Federal Skill Trades, que é um programa assim extremamente ineficiente e que precisa ser reformulado. A minha curiosidade é como é que eles vão adaptar isso em relação ao Skill Worker e o Skill Trades. Como é que eles vão dar um merge, como é que vai ficar separado ou não, vamos ver. Eu acho que eles deveriam eliminar o Skill Trades e ficar só com o Skill Worker, né? Você tem o Canadian Experience e você trabalhar em termos de profissão lá. Acho que quanto mais simples é melhor, né? Quanto mais você puder simplificar o sistema é melhor. Nem sempre o governo simplifica, então vamos ver. O governo cria dificuldades para vender facilidades, é isso que você tá querendo dizer? O ideal seria você ter um stream e você faz por profissão, você elimina o skill trades completamente. Esse seria o melhor caminho. Então vote no Caio para ministro da imigração. Você aceitaria o cargo de ministro da imigração? Não precisa responder. É muito rabo preso com muita coisa. Tem muito rabo preso. Não deve ser simples, né? Você não pode fazer o que você Você não pode fazer o que você quer. Não. Por exemplo, se eu fosse ministro da imigração, eu daria pontos extras para brasileiro. Para brasileiro. Ó, já ganhei um monte de ponto, cara. Já ganhei um monte de votos. Pelo menos like você já ganhou. Já ganhei like e já ganhei votos. Vote no Guilherme. Viu como é fácil ser populista? É fácil, né? Claro que é uma brincadeira isso aqui, né? Mas assim, voltando ao artigo do Financial Post. O ministro da Imigração ele falou que ele está para introduzir novas ferramentas para ajudar exatamente nisso. A gente já gravou um vídeo adiantando o futuro da imigração canadense, que a gente meio que adiantou isso, né? Que a imigração vai começar a fazer chamadas por profissões, talvez por regiões, a gente não sabe ainda, né? Mas certamente por profissões, isso daí ele já falou. Sim. Ter chamadas específicas por profissões. Então você imagina, Caio, eu sou da área de TI, um exemplo. Eles fazem uma chamada para profissionais da área de TI. Não importa que um outro profissional tem mais pontuação que eu e não está nessa área, que eu vou ser chamado, pelo menos eu, profissional de TI, eu vou concorrer com você que também é profissional de TI nessa chamada. Eu acho que isso daí vai ser bastante interessante da gente ver, né? O interessante disso também é que na questão da imigração federal do Express Entry, a idade ela sempre foi o terror das pessoas, o fator idade, porque você depois de 29 anos você começa... perder cabelos? É isso que você ia falar, cara? Também, mas a sua pontuação ela vai ser reduzida, né? Então isso sempre foi um complicador. E isso, eu acho que essas alterações elas vão tirar um pouco desse peso da idade... Porque vai ter... basta ver o que não aconteceu no último ano com a imigração federal. Eles chamaram todo mundo que trabalhou no Canadá, que estava aqui, e assim, a idade não foi... Assim, foi irrelevante, vamos dizer, colocar dessa forma. Foi irrelevante. O que a gente teve de clientes que imigraram com 30 e poucos anos, até 40 e poucos anos... 50... A grande maioria. Semanas atrás a gente trouxe o caso que imigrou... com 50 anos, 55 anos. Ou seja,
a idade ela deixou de ser um fator importante quando você coloca outros requisitos que são, né, são pré-requisitos. Então, assim, a gente vai ver também, provavelmente, tirar um pouco do peso do fator idade no Express Entry. Não, assim, tô falando em termos técnicos, assim, tipo, eles não vão não tô falando que eles vão reduzir, né, mudar a pontuação, mas, assim, em termos, assim, outras coisas são mais importantes na chamada. O artigo no Financial Post, ele falou o seguinte, o ministro da Imigração, ele falou que eles querem, ele está adiantando, né, dar preferência por profissão, por tipo de trabalho e por região. A gente até colocou já no ar um vídeo aí que a província de British Columbia está dando preferência para quem vai para o interior de British Columbia. A gente já colocou no vídeo aqui no canal, vídeo de que a província de Alberta, onde a gente mora, está dando preferência também para quem vai para o interior. O sistema de imigração federal, que é disso que a gente está falando, é disso que o artigo do Financial Post diz, né, o Express Entry, né, o sistema federal, ele também vai ter essa característica de fazer seleção por profissão e seleção por região. E até... Não, desculpa. Não, eu que te cortei. E até ele deu um exemplo, assim, ele falou, por exemplo, em New Brunswick, a província, ele é do Atlântico, né? New Brunswick. Eles estão precisando de professores de francês. Em Nova Escócia, está faltando enfermeira. Em Ontário, está faltando carpinteiro. Dizem que em Ontário precisa de pelo menos 100 mil novos trabalhadores na área de construção. Quer dizer, ele quer atacar isso, aonde estão precisando de determinados profissionais. Faz todo sentido, não? Você não acha que faz todo sentido? Eu acho que faz todo sentido. Eu só acho que essa questão de região vai ser difícil você controlar em termos... Você tem vamos supor, você tem o Express Entry, a base de dados, diversos candidatos do mundo inteiro. E se você de repente facilitar para uma região e não para outra, ou você der prioridade, ou você começar a chamar mais, porque aquela pessoa falou que ela quer ir para o interior... Daí o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai migrar e ela vai sair do interior e ela vai utilizar da regra para... A gente já vê isso no Atlântico. A gente já vê isso no Atlântico. As pessoas usam do Atlântico só para entrar no Canadá. Exatamente. Né? Muita gente que vai para o Atlântico sem a intenção de ficar no Atlântico, de morar no Atlântico. E essa pessoa, assim que ela imigra, ela simplesmente sai. Eu tenho curiosidade para saber de como se isso vai ser atrelado a uma oferta de emprego, ou seja, só se você tem uma oferta de emprego que você de repente pode ganhar pontos extras, pode ganhar, né, essa prioridade, mas a minha curiosidade em termos de região é isso. Agora, como todo bom político, ele gosta de prometer que ele vai resolver todos os problemas, ou resolver esse problema. E no artigo, ele falou que vai resolver um problema que a gente já conversou até antes de gravar esse vídeo, é muito difícil de resolver esse problema. Pode ser atenuado, mas resolver o problema é muito difícil, que é a questão de regulamentação profissional. Por exemplo, para você atuar, um exemplo só, para você atuar como enfermeiro aqui no Canadá, você precisa passar por uma regulamentação. Você não, com o seu diploma brasileiro, você não pode exercer sua profissão aqui no Canadá. E assim como outras profissões da área de engenharia, você até comentou na área de direito entre outras profissões técnicas. Então tem diversas profissões, geralmente que envolvem a parte de segurança, saúde, engenharia. Você precisa passar por uma regulamentação, muitas vezes bem rígida. Bem rígida, e cada província tem também sua própria regulamentação. Então, assim, também não é uma regra geral para tudo. Ou seja, é a província que controla a maior parte da regulamentação das profissões. Então, o seu ponto é extremamente interessante, que você falou que talvez eles não consigam resolver isso, talvez atenuar. É porque eles não têm controle. Por mais que o ministro da imigração fale assim, não, a gente vai trabalhar... Ele não tem controle nenhum disso. Para facilitar a entrada de profissionais. Porque isso é feito no âmbito provincial. A gente recebe direto mensagens. Por exemplo, o brasileiro ele está pronto para vir aqui e trabalhar. Você pega, por exemplo, essa parte de saúde, né? A pessoa ela não pode chegar aqui, um enfermeiro, ele não pode chegar aqui e atuar. E ele diz assim, a gente precisa resolver isso daí. Ele até deu uma frase, é frase de político, né? Mas é uma frase que resume bem. A gente não quer ver neurocirurgião ou dentista trabalhando de motorista de táxi, porque ele não pode exercer sua profissão no Canadá. Agora, como ele vai resolver isso, ele não falou no artigo, cara. Não, ele não falou. Isso daí é muito difícil, porque além de você barrar na província a regulamentação, aí você entra a parte dos sindicatos, das associações... As próprias pessoas que já estão aqui que falam assim, não, então peraí, eu não quero eu aqui como canadense preciso passar por diversas provas para poder exercer, e essa pessoa tá chegando de fora e ela só precisa fazer uma provinha e entrou.
É aí que tá que a gente vai ver os obstáculos. Agora sim, para fechar esse vídeo, eu acho que é uma coisa em termos de orientação. A primeira orientação mais simples, a gente já deu até no vídeo anterior, em diversos vídeos anteriores. Saiba, selecione bem a região que você vai estudar, trabalhar, morar no Canadá. Que isso daí pode te dar alguma facilidade, pode te dar pontos extras, no caso de British Columbia, né? Essa é a primeira coisa. Com relação à profissão, a gente colocou no ar um vídeo recente falando abandone sua profissão e venha aqui para o Canadá e se reinvente aqui no Canadá. Comece numa profissão que esteja em alta demanda e que não seja regulamentada. Eu acho que essa seria a segunda dica, né? Sabe por quê? Porque às vezes você quer ficar dando murro na ponta de faca. Eu só vou para o Canadá se eu for trabalhar... Já que é a faca, cara. Eu só vou para o Canadá se eu for trabalhar na minha profissão. Sim. Isso daí não é restringir muito as suas opções, tendo em vista que tem muita profissão desregulamentada aqui no Canadá que está em alta e que pode dar um caminho de migração para a pessoa. Aí que tá. A gente já faz isso há 17, 18 anos. A gente tem área VIP com mais de 14 mil clientes. É comum você ver as pessoas mudarem de área, né? Então assim, isso daí não é problema nenhum. Às vezes até você... E outras, às vezes você nem está feliz com a sua área no Brasil. Aproveita para dar uma mudada, né? Eu não jamais voltaria a trabalhar com a minha profissão no Brasil. Não, né? A gente tem até um vídeo mais antigo no canal que a gente falou assim, eu prefiro cortar grama no Canadá do que voltar a trabalhar, no meu caso, como jornalista. Para mim seria um pesadelo trabalhar como jornalista no Brasil hoje em dia, né? E olho para trás e falo, nossa senhora, que profissão que eu não gostava de trabalhar no Brasil, eu prefiro cortar grama aqui no Canadá. Exatamente. É claro que isso é pessoal, vai de cada um. Mas geralmente as pessoas que já estão trabalhando aqui no Canadá têm a mesma ideia a respeito disso. Às vezes porque no Brasil você precisa ter diploma, pós, não sei o quê, precisa ter um emprego para você ter uma vida de qualidade, você tem um poder de compra. E a pessoa chega aqui no Canadá, ela vê que ela não precisa ter tudo aquilo em termos de graduação, né, tudo, para você ter uma vida boa. Então, às vezes, aquele médico que virou taxista, às vezes nem sempre é porque ele não teve a oportunidade de se tornar médico aqui. É porque ele falou assim, você quer saber, minha vida aqui é melhor do que a que eu tinha no meu país de origem como médico. Não é o ideal. Não é? Mas pode ser uma realidade. Pode ser. Né? Agora, para fechar esse vídeo, a gente recebeu um comentário que eu acho que resume muito bom, às vezes, uma ideia errada que as pessoas têm a respeito de migração para o Canadá. O pastor Godofredo Nedler, a gente gostaria de agradecer a ele seguir o nosso canal, ele fez um comentário que eu acho que ele simboliza muitos comentários que a gente recebe. Ele falou assim, é muito bom você ir morar em um país desenvolvido desde que você tenha idade inferior a 35 anos, ele está dizendo isso, e que você já venha com emprego, trabalho garantido para o Canadá. Vamos passar limpo isso? Com relação à idade, eu acho que a gente já comentou nesse vídeo, né? Que até o Sean Fraser, o ministro da Imigração, está dizendo, a gente vai dar preferência mais para a sua profissão ou região que você vai morar, do que propriamente a idade. Não, e outra, ele colocou que assim, é mais fácil, né? Morar no país desenvolvido, você tem a idade inferior. Assim, tudo é mais fácil, quase tudo é mais fácil você fazer quando você é mais jovem. Então é mais fácil você vir para o Canadá se você é mais jovem, você tem 30, 25 anos, né? Até menos de 35, porque às vezes você não tem filho, né? Ou você tem um filho, você não tem dois. E depois, quando você passa de 35 anos, você tem filhos, é mais difícil sim, sem dúvida que é mais difícil. Então, assim, isso não é uma coisa da imigração canadense, é uma coisa da vida. Né? Qualquer grande alteração, que nem a gente saiu de Vancouver e a gente veio morar para Calgary. Pô, deu um trabalho, porque você tem, né, escola para crianças, tem isso, você está perto disso, por causa das crianças, é o tamanho da casa. Quantas caixas de brinquedo você embalou? Quantas caixas de brinquedo você embalou, entendeu? Então, assim, para tudo na vida, é lógico que se você tentar resolver isso o quanto antes. É por isso que a gente sempre incentiva os jovens que assistem nossos vídeos a começar a pensar no Plano Canadá, porque é mais fácil de você executar quando você é mais jovem. Mas respondendo ao comentário do pastor Nedler, no Godofredo, me desculpe, o que a gente vê na prática é que a maior parte dos nossos clientes ele migram depois dos 35 anos. É uma boa parte. Uma boa parte considerável. Parte. É comum. É acima. Então, você dizer que só abaixo de 35 anos não é uma verdade. Não, não quando você olha certo. Os dados oficiais da imigração, inclusive a gente fez um vídeo comentando sobre a idade no Plano Canadá com dados oficiais da estatística do Canadá. Esse vídeo eu acho que de umas 2 ou 3 semanas atrás. E você vai ver que a quantidade de pessoas na faixa de 35 anos que migram para o Canadá é muito grande. Outra ideia equivocada é que você só compensa você vir com trabalho garantido. Voltando à idade, é óbvio que você vir com trabalho garantido é o melhor dos mundos. Eu gostaria de ter vindo para o Canadá com trabalho garantido. Você não gostaria? Adoraria. Os nossos clientes, centenas de clientes que estão aqui no Canadá, também gostariam já de ter chegado no Canadá com trabalho garantido. Só que isso não é uma regra geral.
Na prática, o que a gente vê é que o ralo é um pouco maior. Não, eu diria que isso é até uma exceção. A maioria das pessoas que migram para o Canadá, elas não vieram com emprego garantido. Então, assim, isso daí, na verdade, é uma exceção. A maioria das pessoas que vêm, pega nossos clientes, elas não vêm com um emprego garantido. Você tem pessoas que vêm, porém, é uma minoria. Eu acho que a gente vai... vamos deixar o link desse artigo para o pessoal ler e ver tudo que a gente falou aqui nesse vídeo. É um resumo, tá lá. É engraçado. O pessoal até brinca que parece que o ministro da Imigração assiste a gente, traduz para o inglês e depois comenta. É claro que a gente está brincando, né? Mas que é uma coincidência que os nossos vídeos dos últimos anos apontou para esses dois fatores. Exatamente. Região, profissão. Região, profissão. E ver o que está acontecendo agora no Canadá, está ficando totalmente segmentada a profissão. A imigração. Curioso para ver aí como é que essas alterações serão implementadas e a gente vai bem em breve estar cobrindo esse assunto aqui no canal. Então, um excelente domingo para vocês, um excelente começo de semana. Muito obrigado por todos os comentários que estão sendo postados agora aqui no canal. E deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo com outra pessoa que também está interessada em sair do Brasil e vir aqui para o Canadá. Exatamente. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.